Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso de número 6. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente após recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou rogando: se julgais que sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Essa, meus irmãos, é a palavra do Senhor, num texto muito importante do livro de Atos dos Apóstolos. E essa manhã o meu desejo é tirar das páginas da Escritura algo que seja concernente à nossa vida, que ganhe significado na nossa história, que ganhe materialidade no nosso viver e assim nos alimente a fé e o coração. 5 de agosto de 2010, numa mina chamada de San José, no Chile, 33 trabalhadores foram soterrados por um desmoronamento, ficando presos a aproximadamente 700 metros abaixo do nível do solo, numa das tragédias considerada maior em todo o mundo, e no caso do Chile foi o maior acidente desse tipo. Essa mina de San José era uma mina de exploração de ouro e também de cobre, e já tinha uma má reputação, como sendo um lugar de alto risco, de um trabalho extremamente insalubre, mas justamente por conta disso, o pagamento era bem maior do que em outras minas, o que obviamente atraía uma quantidade enorme de pessoas necessitadas. Pois bem, o trabalho de resgate começou no dia seguinte e demorou cerca de 17 dias, tempo no qual os mineiros ficaram totalmente encurralados, num desespero sem fim de que houvessem mais desmoronamentos e eles fossem então esmagados e soterrados, sem ventilação, sem ver a luz do sol, com pouquíssima comida e água, e assim eles foram se fragilizando, foram chegando no limite extremo da vida, mas curiosamente nunca perderam
a esperança de que poderiam ainda ser salvos. No domingo 22 de agosto, eles foram encontrados após um incansável trabalho das equipes que estavam no local e foram retirados da mina com vida. A tragédia do Chile me fez lembrar que há muita gente que está soterrada na superfície, gente que está agonizando a céu aberto, esquecida, expurgada da sociedade, destituída de tudo, pessoas que precisam de uma razão para continuar a existir, mas surpreendentemente eles ainda têm esperança. Nós, eu e você, precisamos ir até elas para resgatá-las. Eu sei pela escuta terapêutica, pastoral, que muitas dessas pessoas foram sequestradas pela vida, foram soterradas pelo destino. Outros tantos são as vítimas do que eu chamo de casas mal assombradas, gente traumatizada, gente violentada emocionalmente por dinâmicas familiares perversas, gente que se arrasta na aridez de dias intermináveis. Há os infelizes de todos os tipos, os que são amputados de oportunidades, os cerceados de dignidade mínima que seja, porque não têm acesso aos serviços mais elementares à existência humana. Existem os solitários da virtualidade tecnológica, existem os casados desencontrados do mínimo de conjugalidade possível, existem os filhos que são órfãos de pais vivos. Há também o grupo que só faz crescer dos depressivos, dos transtornos emocionais, dos que são esmagados pelo pânico, gente que não suporta e não tem como suportar as pressões de um cotidiano asfixiante, gente que se tornou escravo de pílula, que amortece a realidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, essa manhã, essas pessoas estão aguardando algo, elas estão nas esquinas esperando para serem encontradas, e nós podemos ser os portadores da boa notícia, da carta de alforria. Nós podemos ser os mensageiros da alegria e do perdão, que promove a reconciliação com Deus, a reconciliação consigo mesmo e a reconciliação com todos os homens. Mas essas pessoas, muitas das quais talvez estejam dentro da sua casa, ou são seu colega de trabalho, ou são amigos da faculdade, ou são vizinhos de porta, elas estão no limite extremo. Não podem esperar mais, elas precisam ser alcançadas hoje, agora, nesse momento. Essa manhã eu queria tratar desse tema, usando esse texto extraordinário de Lucas, no livro de Atos, chamando você a uma reflexão, a um exame de consciência, e lhe desafiando a assumir uma posição. Saia do muro. É tempo de crescer, de se tornar gente de Deus, gente do bem, gente boa do Evangelho, mas eu não quero fazer isso sem antes lhe convidar para um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós vivemos na sociedade dos desamparados, dos esquecidos, dos fragmentados, dos triturados pela máquina do destino, dos esmagados e soterrados pelas dinâmicas loucas de um mundo agonizante. Especialmente no nosso país vivemos dias tão difíceis e queremos te pedir que nós, como igreja do Senhor, como discípulos do Evangelho, como filhos da luz,
possamos continuar centrados, equilibrados e cônscios da nossa enorme responsabilidade como embaixadores do reino, como ministros da graça, como sacerdotes da reconciliação, levando a um mundo que espera, agonizando, a esperança de dias melhores. Isso é o que eu te peço essa manhã, no nome de Jesus. Amém. Texto que nós lemos, deixa eu lhe colocar agora dentro da cena. Você vai fazer uma viagem ali, saindo da Ásia Menor e adentrando pela Europa. Na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele está acompanhado de Silas, que se torna um dos seus grandes cooperadores, e do seu discípulo Lucas, que inclusive é quem escreve o livro de Atos, bem como o próprio evangelho que traz o seu nome. Eles saem do sul da Galácia, conforme o texto, e vão na direção oeste, para chegar na região mais povoada da Ásia, onde milhares ou centenas de milhares de pessoas estão aguardando para ouvir a mensagem do Evangelho. Aquele provavelmente era o campo mais frutífero, era o lugar onde certamente o Evangelho iria se desenvolver com maior desenvoltura, e assim foi, mas não nessa viagem, porque curiosamente, surpreendentemente, mesmo antes deles começarem, o Espírito Santo alterou os planos da companhia apostólica, por 2 vezes, inclusive, de uma forma não mencionada, mas Lucas registra que eles foram impedidos de prosseguir. Eles estavam com expectativas, sobretudo porque na primeira viagem eles foram testemunhas de coisas extraordinárias, porque muitos pequenos grupos foram abertos e agora eles tinham a intenção de voltar para confirmar a fé desses irmãos, mas por algum motivo que só se revela ao depois, eles foram, conforme o texto, impedidos de fazer a obra do ministério, de chegar a lugares com grande população, de terem a oportunidade de iniciar trabalhos com grande projeção, porque o Espírito Santo não permitiu. Pois bem, conforme o texto, o novo destino que eles traçaram também veio de uma forma sobrenatural. Diz o texto que uma noite Paulo estava dormindo e ele teve uma visão de um homem grego com vestes gregas, e ele pôde discernir que era um homem macedônio, e esse homem dizia para Paulo: por favor, venha para cá, passe para a Macedônia, venha nos ajudar. E portanto, Paulo, que já estava muito próximo de chegar ao seu destino inicialmente traçado, fez na verdade um deslocamento de mais de 800 quilômetros, para você ter uma ideia, mais do que daqui de Recife até Petrolina, onde precisamente eles chegaram na cidade de Filipos, às margens do rio Gangites, ou seja, eles chegaram na porta de entrada da Europa. Agora, para chegar lá, cruzaram a Ásia Menor inteira, atravessaram o mar Egeu e chegaram então na cidade de Filipos, que fica na antiga Grécia. Pois bem, nessa cidade morava uma mulher chamada Lídia, que era natural de Tiatira, que fica ali próximo naquela região, e que era uma mulher que comercializava, que vendia tecidos de púrpura. Púrpura, uma matéria que era extraída dos moluscos, e era um material extremamente difícil de se conseguir, mas que tinha um valor extraordinário, produzia tecidos assim numa cor arroxicada, e essa era a moda da época para as pessoas aquinhoadas, aqueles que podiam comprar vestimentas mais sofisticadas, e portanto Lídia vivia
da produção do comércio desses tecidos. Muito provavelmente, segundo a crítica literária e segundo os estudiosos, os teólogos, Lídia era uma prosélita, ou seja, ela era uma mulher que havia se convertido ao judaísmo, mas não era judia. Era uma mulher que amava a Deus, era uma mulher que observava a palavra de Deus, mas ela nem conhecia Jesus e muito menos havia sido exposta ao Evangelho. Esse rio Gangites era um lugar de oração. Para um judeu poder constituir uma sinagoga, era normalmente imposto pelo Império Romano que 10 famílias se ajuntassem. Eles não tinham ainda 10 famílias ali na cidade de Filipos, então era permitido que eles pudessem se reunir nas margens desse rio Gangite, onde no sábado Paulo vai se encontrar com um grupo de mulheres que ali está, inclusive Lídia. Eu e Fabiana estivemos nesse lugar, estivemos nas ruínas da cidade de Filipos e estivemos justamente nas margens do rio Gangites, numa manhã, numa temperatura abaixo de zero, muito frio, e nós estávamos ali próximos à água, todos sentados ouvindo o pastor Caio, e esse texto não me saía da mente e do coração. Paulo pregou para aquela mulher, uma mulher que tinha uma posição social privilegiada, uma mulher muito respeitada na cidade de Filipos e uma mulher de posses. Possivelmente Lídia era uma viúva, mas tinha uma casa grande, capaz inclusive de abrigar essa equipe de Paulo, porque depois ela chama para que essas pessoas estejam com elas, na sequência, quando ela é batizada. Não só ela é batizada, após se converter, como diz o texto, todos os da sua casa se convertem, têm uma experiência com Deus, ela é tocada pelo Espírito Santo. Pois bem, se você continuar a leitura, na sequência desse texto, você vai ver no verso 40, aqui ainda do capítulo 16, que na casa de Lídia nasce uma igreja. Na verdade, na casa de Lídia nasceu a primeira igreja do continente europeu, um continente que, ao depois, se tornará um dos principais celeiros da fé e vai enviar missionários para a evangelização em todo o mundo. Eu creio que a ida de Paulo, de Silas e de Lucas, nessa impressionante história que está descrita aqui no texto, revela para nós os insondáveis, inescrutáveis caminhos e propósitos do Senhor. E também creio que essa pequena comunidade, que começa totalmente fora de planos e de propósitos, porque Paulo se desloca 800 quilômetros para ir para um lugar que ele não estava em absoluto pensando, e se encontra de forma totalmente inusitada e fortuita com um grupo de mulheres orando às margens de um rio. E ali está Lídia, essa mulher cheia de fé, de generosidade, que abre o seu coração e na sua casa se estabelece uma pequena igreja. 10 anos mais tarde, Paulo escreve a carta aos Filipenses, e a carta é endereçada para essa comunidade que nasceu na casa de Lídia. E sabe o que é que Paulo fala sobre essa igreja? Filipenses 1, versos de 4 a 6, lembro-me de vocês com alegria, pela cooperação que demonstram desde o primeiro dia, e estou certo que aquele que começou em vocês a boa obra, vai terminá-la até a vinda de Cristo. Quero lhe fazer uma pergunta a você essa manhã, meu irmão. O que é que nós estamos fazendo aqui nesse lugar? Aliás, deixa eu melhorar a pergunta. O que é que você está fazendo aqui nesse lugar?
Qual é o plano que Deus tem para nós? Você sabe? O que Deus deseja fazer aqui? Se você acredita que Deus tem um propósito, e se você acredita que Jesus é o cabeça da igreja, e se você acredita que nós não estamos aqui num encontro fortuito para nos satisfazer e alimentar o coração e voltar domingo que vem, e talvez até você se pergunte, o que é que eu tenho a ver com isso? Qual é o seu papel nesse projeto? Qual é a sua responsabilidade em congregar aqui nesse lugar? O que é que você está fazendo para que o plano que nós traçamos aconteça, se torne real? Eu decidi vir para Casa Forte há 8 anos atrás. Era um dos principais pastores de uma das grandes denominações cristãs dessa cidade. Resolvi largar tudo, sair com minha mulher e Gabi ainda uma criança, e começamos a nos reunir numa sorveteria na 17 de agosto, chamada Planeta Jones, com um violão e uma Bíblia. Era tudo que nós tínhamos. Desejo de servir a Deus e de começar alguma coisa. Só isso. Em pouco tempo, o espaço da sorveteria ficou pequeno. Nós alugamos o auditório de um colégio aqui na Rua do Chacon e começamos a nos congregar ali. E as pessoas começaram a chegar e a ouvir a palavra. E em alguns meses nós já não cabíamos no auditório, cerca de 70 pessoas à época. Eu estudei Casa Forte. Na verdade, nós sempre desejamos morar nesse bairro. É um bairro que tem uma história de lutas, de resistência, mas é um bairro bucólico, é um bairro de pensadores, de artistas, de intelectuais. Nós nos apaixonamos por esse lugar, mas eu estudei muito Casa Forte, densidade demográfica, qualidade de vida, renda per capita, os principais pontos do bairro. Estudei cada metro quadrado para pensar onde é que eu iria começar uma comunidade. Poderia ter começado uma comunidade em qualquer lugar de Recife. Aliás, havia interesse, desejo da minha denominação que eu fosse para a Zona Sul, que era um lugar ainda pouco explorado. Existia uma comunidade lá em Piedade, mas não tinha nada ainda em Boa Viagem. Lugar de muita concentração de pessoas, mas meu coração só falava Casa Forte. E nós sonhamos em plantar uma igreja nesse lugar. Saímos do colégio porque já não cabia mais. E nesse prédio que está aqui atrás de nós, da Moura do B, morava um amigo muito querido, que estava conosco desde o começo. E um domingo, almoçando na casa dele, olhei para baixo e vi esse terreno, que era um amontoado de pau, de pedra, de ferro retorcido, fechado, completamente destruído. E a gente se interessou em saber o que existia aqui, e a gente acabou alugando esse lugar por um valor pequeno, com a promessa de fazer e de construir tudo o que vocês veem hoje. Nada disso que está aqui existia, a não ser ali a casa antiga e esse prédio completamente destruído. Isso aqui é novo, aquele prédio dali é novo. Nós investimos aqui cerca de R$300 mil para construir esse espaço. Dinheiro que foi levantado com empresários, com amigos, com ofertas. Nós construímos tudo isso em 90 dias. Eu larguei o meu escritório praticamente e vim morar dentro da obra. Eram 30 trabalhadores trabalhando de domingo a domingo, de manhã, de tarde e de noite. Eu virei engenheiro sem nunca ter estudado nada de engenharia. Fiquei aqui dentro sonhando que nós íamos plantar uma igreja nesse lugar. O que eu quero lhe dizer essa manhã, meu irmão, é que nós temos planos, nós temos sonhos. Nós viemos para cá com o desejo de impactar esse bairro, e de fazer diferença, e de fazer diferente.
As pessoas estão aguardando e elas não têm mais tempo. Há famílias que estão se destruindo hoje. Há pessoas que estão pensando em suicídio hoje. Há pessoas que estão se drogando, que estão no limite entre uma vida sem expectativa e a marginalidade. Hoje, nós estamos cercados de favelas. Temos favelas em todos os lados. Casa Forte é um bairro que predominantemente é de classe média alta. Nós temos uma ilusão quando olhamos para 17 de agosto e vemos esses arranha-céus. E vemos as pessoas bonitas, cheirosas, vemos essas academias de ginásticas fantásticas e a praça de Casa Forte com tanta coisa bonita, com lugares de alimentação, com livraria, com uma igreja histórica. Mas esse é um bairro de gente miserável. É porque a miséria se esconde por trás dos prédios. Se a gente andar 100 metros para frente, para o lado ou para cima aqui, na subida do Monteiro, a gente vai encontrar uma realidade completamente diferente. E nós estamos aqui. Nós precisamos fazer alguma coisa. E não só pelos pobres, mas pelos ricos também. Por aqueles que estão entulhados de coisa e esvaziados de significados. Por pessoas que vivem para trabalhar, trabalham para viver e não encontraram um propósito para existir. Nós estamos aqui não para ficar nos reunindo, levantando a mão para o céu, cantando música, dando abraços ao final do encontro, indo para casa. Nós estamos aqui para anunciar a salvação, a reconciliação, o perdão, a misericórdia e a graça de Deus. O que eu queria tirar essa manhã desse texto fantástico de Atos dos Apóstolos, o que é que ele nos ensina sobre esses insondáveis propósitos de Deus? O que é que nós podemos aprender com Lídia? Essa mulher que não só abre o seu coração, mas abre a sua casa e abre a sua vida. E por conta dessa iniciativa, a primeira igreja da Europa se estabelece. E ela vem a se constituir ao depois um dos pontos avançados do ministério de Paulo, um lugar de salvação, de encontro, de reconciliação, de misericórdia de Deus. Há 3 pontos que eu queria lhe chamar a atenção nesse texto. A primeira coisa, que está nos versos 6 e 7, a mensagem expositiva, volte ao texto, é que eu e você precisamos encontrar qual é o perfil e qual é o propósito de atuação do nosso ministério. Veja aí. Diz assim o texto: e viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Um texto que a gente fica estupefato, porque como é que o Espírito de Jesus impede a palavra de ser anunciada? Se você conhecer melhor a história, vai saber que essa região não ficou esquecida. Pelo contrário, o apóstolo Pedro depois chegou até a Bitínia, isso conforme os relatos de cartas dos pais da igreja, sobretudo de Plínio. No ano 110 a gente é informado desses acontecimentos. Mas o curioso é que o Espírito de Jesus, conforme o texto, impediu eles de realizarem o que eles queriam realizar, de ir aonde eles queriam ir e de fazer o que eles queriam fazer. Eu não sei você, meu irmão, mas eu já andei o suficiente. São 33 anos caminhando com o Senhor, dentro de comunidades de fé. Nós já plantamos 4 ou 5 igrejas nesse tempo. E nós sabemos que parece que por vezes Deus intervém de uma forma tão dramática, tão incisiva, tão contundente, tão clara, que Ele está dizendo: não é isso que eu quero. Você não foi chamado para fazer isso. Você não tem o perfil nem as habilidades para fazer isso que você quer fazer. E é justamente o que está acontecendo com Paulo, nesse texto. Por algum motivo soberano, e só posso entender quando leio o capítulo 16 completo, vendo o que acontece na Macedônia, vendo
o que Paulo se depara, entendendo a conversão de Lídia como um propósito soberano de Deus, para começar ali uma comunidade na Europa, e vendo na sequência a conversão do carcereiro, toda a sua casa também é batizada, nós só podemos entender que Deus não queria Paulo onde Paulo queria estar. Você precisa entender qual é o perfil do seu chamado. Você precisa discernir qual é o propósito do seu chamado. Quais são as habilidades que você tem? O que você pode utilizar na construção de um projeto do reino de Deus? Todos nós aqui estamos agraciados com um conjunto de habilidades. Não há ninguém aqui que possa me dizer: eu não dei para nada na vida. Não posso ajudar porque eu não sei fazer nada. Não. Mesmo que você não tenha uma formação, mesmo que você até nesse momento esteja desempregado, mas você tem muitas habilidades, e as suas habilidades são extremamente úteis no trabalho da obra de Deus, mas você precisa discernir qual é o seu perfil. Durante muito tempo eu fiquei aqui nesse lugar, e eu vi esse espaço lotado de pessoas, cheio de pessoas, mas sabe o que acontece, irmãos? Eles não tinham o perfil para esse ministério, nem eles tinham o perfil para fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, nem eu tinha mais o perfil para pregar e ensinar para eles. Nós estávamos totalmente incompatíveis, e eu demorei a entender isso, e sofri muito, mas muito mesmo, porque me senti derrotado, fracassado, porque vi o espaço lotado de pessoas, e no momento seguinte vi as pessoas indo embora, deixando e saindo, e muitas dessas inclusive saindo da pior forma possível. Eu não sei se você sabe, mas esse espaço ficou fechado por meses. Chegou num ponto que eu disse: é melhor que todo mundo saia, porque as coisas estão tão diferentes, o que eles pensam e o que nós pensamos, que é melhor que deixe que saia todo mundo, e assim aconteceu. Ficaram muito poucos, tão poucos que era uma reunião aqui de um círculo que eu levei para minha casa, e o lugar ficou fechado, e Fabiana disse para mim: você não vai entregar esse lugar? Eu acho que talvez a gente comece de uma outra forma em casa, com pessoas que estejam alinhadas com a nossa visão. E eu lhe pergunto: você manteria um lugar desse tamanho, com mais de 800 metros quadrados, fechado, pagando aluguel? Talvez você diga: eu acho que eu não manteria, pastor, mas eu mantive. Sabe por quê? Porque Deus havia me chamado para plantar alguma coisa em Casa Forte. Eu não comecei nada na carne, eu não sou mais menino, eu não ando por profecia, eu não ando atrás de nuvem. Eu sabia o que o Espírito de Jesus tinha falado comigo, quando me disse para vir plantar uma igreja aqui em Casa Forte. Mas eu não estava entendendo exatamente como é que as coisas deveriam ser feitas. Você precisa discernir qual é o perfil do seu ministério. Você precisa entender qual é a sua posição dentro do corpo. Você precisa se envolver com o projeto. Não cabe mais, meu irmão, você ser um espectador. A gente está chamando você para participar de verdade, para você meter a mão e se melar de lama para levantar paredes. Chega de teoria. O grande problema dos teóricos é que eles têm a solução para todos os problemas do mundo. Há pessoas aqui que são tão experientes, que têm capacidade de dizer tudo que nós estamos errando, mas são incapazes de vir aqui e trocar uma lâmpada. Nós não precisamos de teóricos. Nós precisamos de pessoas que se envolvam com esse projeto e com aquilo que está sendo ensinado, pregado e desafiado. Você precisa achar qual é o seu perfil. O que é que você vai colocar a serviço do reino de Deus? Quais são as habilidades que você pode trazer para fazer diferença nesse espaço? Paulo queria muito ir para a Ásia, ele estava determinado a fazer isso, mas o texto diz que não foi possível porque o Senhor tinha outros planos. Eu tinha planos de transformar esse lugar numa congregação episcopal com milhares de pessoas, e certamente isso teria acontecido se eu tivesse continuado, mas
Em algum momento, eu percebi claramente que aquele era o meu plano, mas aquele não era o plano de Deus para mim. E foi difícil romper, e foi difícil sair, e foi difícil insistir em pregar uma mensagem que quase ninguém quer ouvir. E vocês que ficaram, a minha reverência e o meu respeito a vocês. Vocês são os heróis da resistência. Vocês suportaram o insuportável. Sobretudo porque eu sei o quanto foi difícil ouvir algumas coisas, mas elas eram coisas necessárias. Eu tenho uma pergunta para fazer essa manhã. Qual é o seu plano? O que é que você está fazendo aqui? Você é um turista de guerra? O que é que você está fazendo aqui? Você é um visitante que vem todo domingo assistir um culto? Quem sabe até você tem um compromisso, é um amigo da estação e dá até uma oferta para a gente conseguir manter as nossas contas em dias. Mas não é isso. Você precisa se envolver muito mais. A gente que está agonizando. E eu queria dar esse recado essa manhã para você, que nós estamos chegando. Se eu pudesse dizer hoje para as pessoas do bairro de Casa Forte, era: aguente só um pouco mais, porque nós estamos chegando. Hold on, segure um pouco mais, aguente um pouco mais, nós estamos chegando. E quando nós chegarmos, nós vamos fazer toda a diferença, porque virá conosco o poder do Evangelho e o poder do nosso Deus. Amém, gente? É para isso que você está sendo chamado. Levante, tire a bunda da cadeira, pare de desculpa e de teoria, pare de jogar a sua agenda como um álibi para a sua falta de compromisso. Deus está chamando você, há muita gente precisando que você levante e diga: isso é comigo, eu quero participar. Se você estivesse ontem aqui, você teria visto uma coisa extraordinária. Nós transformamos esse lugar num grande balcão de serviços comunitários. 400 pessoas passaram por aqui. Atendimento médico, cardiologista, clínico geral, advogados, psicólogos, psicanalistas, nutricionistas, pessoal de apoio do NAP fazendo exames de hepatite, pessoal da prefeitura orientando sobre dengue, nutricionista, higiene bucal, lanche, bazar. Puxa, que grande mutirão nós fizemos. Mas nós fazemos isso a cada 2, 3 meses, é pouco. Nós temos uma estrutura enorme que fica parada boa parte da semana. Nós precisamos colocar isso para funcionar. Isso tem que ter gente de manhã, de tarde, de noite trabalhando aqui. E você tem tudo a ver com isso. E Deus conta com você, e eu também. Você precisa encontrar qual é o perfil do seu chamado, assim como Paulo encontrou qual era o perfil do chamado dele. Segunda coisa que eu quero lhe dizer, que Paulo nos ensina, Silas, Lucas e Lídia, é que você precisa ser determinado e você precisa ser disciplinado para fazer o que tem que ser feito. Veja aí versos 9 e 10. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente após ser recebida a visão, preparamo-nos para partir rumo a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. Paulo queria ir para a Ásia Menor. Paulo queria ir para Éfeso, a segunda maior cidade daquele mundo, lugar em que depois ele vai, lugar onde nasce uma das maiores igrejas do mundo antigo, mas não era o momento. Havia gente precisando ser alcançada na Macedônia. Lídia estava aguardando, aquela manhã ia acontecer. Deus sabia do coração daquela mulher, Deus sabia que ali ia nascer uma comunidade que iria ser a primeira igreja na Europa e que iria impactar aquela região. Tudo estava ainda por ser feito. 800 quilômetros separavam ele. 800 quilômetros hoje, meu irmão, é um negocinho assim, olha. Você numa Blazer, você numa Hilux, você numa Land Rover, daqui para Petrolina, você vai sem parar, no conforto. Mas 800 quilômetros na época de Paulo, andando por estradas, inclusive, que não tinham qualquer acesso. Nós vimos as estradas na Grécia, nós estávamos dentro de um ônibus de luxo, vendo a neve cair. E o guia disse: Paulo passou por essas terras, e eu me lembrava dessas viagens.
não era como hoje. Era muito longe, meses e meses de caminhada, mas ele estava determinado. E o texto diz que ele estava tão comprometido com aquilo que ele tinha visto, com a diretriz que Deus havia dado, que no mesmo instante que ele teve a visão, o texto diz, verso 10, imediatamente nós nos preparamos e fomos para a Macedônia, porque nós entendemos que era justamente aquilo que Deus queria. Deixa eu lhe fazer uma pergunta essa manhã. O que é que Deus quer para você? O que é que Deus quer para você? Aí talvez você diga, mas pastor, eu não sou um pregador. E daí? E quem foi que disse que só os pregadores podem alcançar pessoas? Quem foi que disse que tem muita gente aqui que só vai ser alcançada se eu pregar? Pelo contrário. Há muita gente que não está sendo alcançada mesmo eu pregando. E talvez alguma dessas pessoas que não estão sendo alcançadas, elas só serão alcançadas se você se mexer. Talvez tenha algumas Lídias aí, nesses grandes arranha-céus. Talvez existam homens de negócio, empresários. Talvez existam pessoas com muita capacidade de investir e de nos ajudar a levantar um projeto sério, um projeto que faça diferença, da gente transformar isso aqui numa fábrica de esperança, mas eles não foram alcançados. Talvez agora eles estejam enchendo a cara de uísque. Talvez agora eles estejam completamente angustiados olhando para a política e para a economia do país. Talvez eles estejam com as suas famílias arrebentadas. Talvez os seus filhos estejam sendo entregues a toda sorte de desgraça no mundo pervertido, no mundo que está completamente esvaziado de valores. Eles estão esperando, eles estão aguardando que eu e você possamos entrar lá e chegar neles de alguma forma. Hold on. Aguente só mais um pouco. Nós estamos nos estruturando para chegar até você. A equipe inteira de Paulo se disponibilizou a fazer aquilo. Me impressiona o texto. Imagina o Paulo acordando Silas e Lucas de noite. Olha, eu tive uma visão, Deus falou comigo. O que foi, Paulo? Ele disse para a gente ir para a Grécia. A gente vai para a Macedônia. A gente vai para um território tão distante da gente. Paulo, a gente tem que atravessar a Ásia toda. A gente tem que atravessar o mar Egeu para chegar lá. Mas é lá que Deus vai fazer alguma coisa, gente. E o texto diz que eles se dispuseram a ir e anunciar o Evangelho. Deixa eu lhe dizer um negócio. Nada é feito sem disciplina e sem preparo. Nada, na vida. Coisa alguma. Eu aprendi isso muito cedo, que eu comecei a trabalhar muito cedo. E trabalhei dentro do maior banco que havia no Nordeste e um dos 10 maiores em tecnologia do Brasil. E aquilo foi uma escola para mim. Eu trabalhei com profissionais de alto gabarito. Tudo que eu sei de informática eu devo ao Banorte, tudo. Eu devo toda a minha experiência como empresário, a minha formação dentro daquele banco, os cursos que eu fiz e, sobretudo, os profissionais com os quais eu me relacionei durante 11 anos da minha vida. E deixa eu lhe dizer uma coisa, eu nunca vi gente desleixada, eu nunca vi gente que não investe, que não estuda, que não se prepara, que não se qualifica, que não é extremamente determinado conseguir coisa alguma na vida. Nunca. Quando eu conheci a minha esposa, ela era uma estudante do primeiro ano científico. Estudava nas Damas. Era uma menina. Aliás, era uma menina com complexo. Não se achava inteligente. E a minha mulher, não é porque é minha mulher não, mas é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E ela investiu muito, estudou muito. Se formou, depois fez pós-graduação, depois fez mestrado, depois fez doutorado, ensinou nas melhores faculdades da região metropolitana de Recife. Estudou muito. E quando foi fazer o concurso da Universidade Federal, só tinha 2 vagas. E a concorrência é de gente de altíssimo nível. Mas havia chegado a hora dela. Ela disse, eu vou entrar. E ela entrou. Meu irmão, ninguém consegue nada sem disciplina, sem empenho, sem determinação. Paulo disse, Deus falou conosco, nós vamos nos levantar, e nós vamos fazer, e nós vamos alcançar.
É preciso que você tenha compromisso. E aí eu quero lhe perguntar, o que é que você está fazendo aqui? Melhor do que isso, eu quero lhe perguntar, qual é a envergadura da sua vida como um discípulo de Jesus? Você está preparado? Talvez você diga, mas eu não sou pastor. Por favor, meu irmão, acho que você já caminhou tempo suficiente aqui conosco para saber que pastor é uma função como qualquer outra. Eu acho que você já está há tempo suficiente aqui para saber que todos nós somos responsáveis de anunciar o Evangelho. Eu acho que você já está há tempo suficiente aqui para saber que todas as casas aqui deveriam ter pequenos grupos e deveriam ser centros de formação de discípulos. Eu acho que todos estão conscientes aqui de que um dia estarão diante de Deus e que Deus vai nos cobrar tudo aquilo que Ele nos deu como ferramental para anúncio da salvação e fomento da vida. Porque Jesus disse, vão e façam discípulos. E cabe essa manhã perguntar, você está preparado? Você é uma pessoa disciplinada? Você é uma pessoa determinada para fazer o que tem que ser feito? Talvez você seja muito bom profissionalmente. Talvez você seja um profissional muito qualificado, estudou muito, ou talvez você não tenha estudado tanto, mas você é um excelente executor, você é um cara operacional, você é uma pessoa que se colocar 10 na sua mão, você transforma em 1000, você é um grande comerciante, você é uma pessoa com uma habilidade enorme de gestão, você tem a capacidade de venda, você tem a capacidade de administração, você quem sabe não é do nível operacional, mas é do nível tático, ou quem sabe você é do nível estratégico, ou quem sabe você é do nível executivo, mas você se tornou um gigante na sua profissão, mas é um pigmeu na sua fé. Você está comprometido com projetos enormes profissionais, você é um empreendedor profissional, mas não é um empreendedor social, e não é um empreendedor espiritual. Você faz tudo para você, os seus projetos são para você. Você não compartilha isso com outros, a sua empresa talvez não tenha relevância social. E você talvez não esteja suficientemente qualificado e preparado com envergadura para um projeto espiritual. Eu estou falando, meu irmão, essa manhã que você tem que se qualificar espiritualmente. Eu disse para a Fabiana, estou muito feliz com o pequeno grupo na nossa casa, porque está cheio de gente nova. Está cheio de gente nova. E eu quero preparar pessoas novas. Eu quero enviar pessoas novas. Espero que os antigos tenham aproveitado a oportunidade. Espero que tenham aprendido tudo o que foi ensinado, porque agora nós queremos investir em novas pessoas. Queremos preparar novas pessoas. Queremos habilitar novas pessoas para o serviço, para o trabalho da fé. E aí eu lhe pergunto, qual é a sua parte em tudo isso? Você é uma pessoa disciplinada? Ou você, se cair 5 pingos de chuva antes do encontro, você diz, não vou não, porque está chovendo, eu sou de açúcar, se eu for eu posso derreter. Ou você nunca pode se comprometer, nunca pode se reunir, você nunca pode se envolver, você nunca pode participar. A gente fala do pequeno grupo como um lugar de fomento da nossa espiritualidade, de ensino, de desenvolvimento de relacionamento, de pastoreio, mas são tão poucos os que entenderam isso que é tão óbvio. Puxa, que dificuldade. Nós estamos aí cheios de planos de começar um evento de ensino mais consistente, semanal, de fazermos eventos de evangelismo de massa de forma mais consistente. Temos vários eventos programados no ano. Você está comprometido com o quê? Com o que você disse, eu quero trabalhar, eu quero participar, eu vou fazer parte desse projeto, eu quero me capacitar, eu quero aprender mais de Deus, eu quero conhecer mais da fé, eu quero me tornar uma pessoa apta a anunciar a salvação, a partilhar a minha espiritualidade com as pessoas que eu convivo. Paulo foi esse homem, que estava disponível para ajudar os da Macedônia, e na visão o homem dizia, vem para cá, por favor, nos ajude. Meu irmão, chegou a hora de você investir na sua espiritualidade, porque as pessoas estão aguardando por você. Tem gente que hoje pode estar aguardando que você bata na porta e diga, eu cheguei, eu vim aqui para lhe ajudar, eu vim aqui para anunciar a salvação. Eu não sei se serão os empresários dos grandes prédios da 17 de agosto, ou se serão os miseráveis que estão 200 metros depois, morando em palafitas, numa convivência, num lugar insalubre, sem saneamento, sem oportunidade, sem nada. Eu não sei onde é que Deus vai lhe usar, mas uma coisa eu sei,
para que Deus lhe use, você precisa ser disciplinado e você precisa ser perseverante. Em último lugar, o texto nos ensina que Deus tem os seus propósitos e que nós precisamos entendê-los e precisamos nos encaixar neles. Veja aí os versos 13 e 14. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. O Espírito Santo não deixou Paulo ir para Éfeso, na Ásia Menor, uma cidade com centenas de milhares de pessoas, um lugar com todo tipo de oportunidade, uma sociedade extremamente desenvolvida. Nós vimos as ruínas de Éfeso, a biblioteca de Celso, uma coisa que impressiona mesmo hoje, milhares de anos depois, completamente em ruína. A gente olha e fica imaginando o esplendor daquele lugar. Eu vi as ruas de Éfeso, nós vimos os restos dos mosaicos das casas da rua principal onde moravam os comerciantes ricos. Eu fico imaginando 2000 anos atrás, que lugar efervescente, que cultura maravilhosa, que espaço para se plantar uma comunidade. De fato, Paulo ajudou muito na constituição da igreja de Éfeso. Timóteo, um dos filhos na fé de Paulo, depois foi um pastor naquela igreja. Mas, curiosamente, os planos de Paulo foram totalmente alterados porque ele tinha um encontro com Lídia, um pequeno grupo de mulheres, na beira de um rio. Isso era completamente impensável, mas Deus tem os seus propósitos. Olha, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. É muito provável que hoje existam pessoas no entorno da estação, nesses prédios ou nesse morro. Nós estamos no meio de uma situação extremamente peculiar. Nós somos a linha divisória entre a pobreza e a riqueza. Nós estamos plantados bem no meio. E há muitas pessoas que estão aguardando que você bata na porta, que você as encontre, que você as visite, que você as abençoe, que você as acolha, que você as ouça, que você abra os braços para trazer para perto, para dizer: eu estou aqui, eu quero ajudar de alguma forma, eu quero me tornar relevante para você. Deus quer alcançar essas pessoas, mas você precisa entender o plano e você precisa se encaixar nele. Eu tenho certeza que Paulo nunca imaginou que aquele encontro com Lídia pudesse se tornar em alguma coisa. O texto diz que ela teve o seu coração aberto pelo Espírito Santo. Não foi Paulo que converteu Lídia. Não serei eu e você que vamos converter as pessoas. Mas se nós formos, que é a nossa tarefa, quão formosos são os pés dos que anunciam a salvação, diz a Escritura. Se nós formos e fizermos a nossa parte, o Espírito de Jesus Cristo vai fazer a parte dele, e os corações das pessoas serão quebrantados, e nós veremos um avivamento nesse bairro, e veremos um avivamento nessa cidade, e eu creio nós veremos um avivamento nessa nação. Nós estamos, conforme temos pregado para vocês, vivendo num tempo de fronteira. Nós estamos no ponto de mutação, nós estamos no limite. Há uma mudança em curso e ela é irreversível. Deus está fazendo algo, irmãos, no mundo inteiro, e Ele está nos convidando a nós entendermos o seu chamado, entendermos qual é a visão daquilo que Ele quer realizar, e nos envolvermos com isso. Você precisa encontrar o seu lugar, para que você não seja um pino quadrado tentando entrar num buraco redondo. Muitas pessoas não suportaram a mensagem. Outros tantos não entenderam o modelo.
E se você me perguntar, você ficou triste porque muita gente saiu? Fiquei triste, é óbvio. Não sou de aço, sou de osso. Mas se você quer que eu lhe diga com toda a honestidade da minha alma, tem gente que tem que sair. Teve gente que teve que sair. Porque talvez não fosse o momento. Talvez até eles se encaixem num momento mais na frente. Talvez não seja aqui, seja em outro lugar com a mesma visão. Mas o que eu sei é que vocês que estão aqui, vocês que já compreenderam, vocês precisam agora se envolver com todas as suas forças, porque Deus tem grandes planos a ser executados, e Ele vai fazer isso usando você. Tem pessoas agora que estão só esperando que você diga, eu vou me envolver, eu vou participar, eu vou me abrir para isso. Que boa iniciativa, Luiz, os emocionais anônimos na quinta-feira. Quanto tempo eu fiquei insistindo? Vamos começar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Que bom que começou e que pessoas estão se envolvendo. Ontem nós tivemos aqui um advogado participando. Ele não quer ouvir falar em igreja, ele não quer ouvir falar em denominação, e eu entendo perfeitamente porque ele não quer, mas ele estava ontem aqui trabalhando, ele estava ontem aqui servindo, e quer que eu lhe diga uma coisa? Isso tem tudo a ver com Jesus, e se ele continuar, e se ele nos conhecer, ele vai se apaixonar por esse trabalho, porque nós não temos mais quase nada de religião. E eu digo quase nada porque todos nós, de alguma forma, viemos de experiências religiosas. Nós ainda temos que nos livrar de coisas, temos que tirar os pesos e as bagagens que ainda estão sobre nós, mas certamente nós estamos no caminho certo. O profeta Isaías ouviu de Deus no momento que Israel precisava ouvir a palavra do confronto e também da esperança. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Essa é a minha pergunta para você essa manhã. Deus está falando com você essa manhã. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você precisa se comprometer e entender qual é o seu chamado. Você precisa ter uma visão mais ampla de saber que há muitas pessoas que serão alcançadas por seu intermédio. Não é você que vai fazer, mas assim como aconteceu com Lídia, é o Espírito de Jesus que vai quebrantá-las. Elas estão esperando para ouvir justamente aquilo que você vai falar. Elas estão sonhando com um modelo de igreja exatamente igual ao que nós estamos construindo, libertário, plano, sem hierarquia, sem complicações, sem sofisticações, sem políticas eclesiásticas, sem doutrinas de controle comportamental, sem expoliação financeira, sem invasão de mente, lugares acolhedores, lugares flexíveis, para que as pessoas escutem a palavra e tenham um bom coração para receber a mensagem do Senhor. Elas estão aguardando por isso. Nós precisamos avisá-las que nós estamos chegando. Aguarde só mais um pouco. Quando eu vim para cá, eu não tinha uma visão clara do que Deus queria. E eu imaginei que nós íamos construir uma igreja de classe média alta, porque nós estamos num bairro de classe média alta. Eu não tinha nunca a noção de quanta miséria nos cercava. Talvez porque a gente tenha feito louvor demais e ação social de menos. Talvez porque a gente tenha feito ensino e oração demais e acolhimento e solidariedade de menos. E eu, quando aluguei esse lugar, aluguei com tudo, inclusive com aquela casa que hoje não nos pertence. E tinha o portão da 17 de agosto e tinha o portão aqui da subida do Monteiro. E as pessoas me perguntavam, pastor, como é que a gente vai fazer? Eu disse, fecha o portão do Monteiro, abre o portão da 17 de agosto. Porque ali é uma via de trânsito. E quando me perguntaram onde é que iam colocar a placa, eu disse, põe a placa lá na frente, que é um corredor de tráfego enorme. As pessoas vão passar e vão ver que aqui tem uma comunidade de fé. Vamos abrir ali, porque a entrada ali é mais bonita. Porque ali é uma visão, assim, esteticamente
mais agradável aos olhos. E curiosamente, a entrada da frente funciona, mas pouco. A entrada que nós usamos é essa. Não é tão bonita. E talvez não atraia a gente tão sofisticada. Mas foi por essa porta que ontem passaram 400 pessoas aqui para ser atendidas. Nós começamos a ser relevantes nesse lugar. Nós começamos a fazer a diferença nesse lugar. Eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão. Eu só vou sossegar quando eu transformar esse espaço numa grande agência de serviços. Eu só vou sossegar quando aqui tiver gente trabalhando de manhã, de tarde e de noite como voluntário. E eu quero lhe dar duas boas notícias. Ontem eu fechei uma parceria com um grande empresário dessa cidade, que me disse que vai me ajudar a montar um laboratório de informática aqui, para a gente pegar essa meninada toda que a gente está conseguindo alcançar, e vai começar a ensinar informática básica para elas. Eu mesmo vou informar, eu mesmo vou ensiná-los, eu mesmo vou me envolver com isso. Nós estamos aí com um professor de judô, os tatames estão comprados. Eu vou dar a Márcio mais uma semana para isso começar. Se esse professor não começar, nós vamos começar com outro. Mas nós vamos começar, porque essas crianças, elas precisam disso. Porque se nós esperarmos mais tempo, daqui a pouco elas vão entrar no tráfico. Daqui a pouco você vai parar no sinal e ela vai meter um revólver na sua cabeça. Ou nós agimos agora, ou nós nos comprometemos agora, ou nós nos levantamos agora para fazer, ou nós vamos perder o time de fazer. Ontem também eu conversei com uma pessoa muito conhecida na cidade, que trabalha com arte, trabalha com a parte de dança, e fiz um desafio a essa pessoa, de nós começarmos um projeto aqui. E essa pessoa disse: eu me interessei muito pelo que você me disse, e eu devo ter um contato com ela essa semana. Agora nós precisamos colocar profissionais liberais aqui, nós precisamos colocar pessoas aqui que possam vir um dia na semana, tirar 1 hora ou 2 horas para atendimento. Aulas de reforço, alguém me falou ontem. Precisamos voltar com os cursos da FEMIC, dos cursos do SEBRAE que fizemos no ano passado. Foi muito bom, mas precisa ter uma agenda rotineira. Nós precisamos ser relevantes. E nós já sabemos como alcançar as pessoas mais humildes e mais carentes. Eu estou marcando com o Márcio, essa semana, uma reunião com todos os pais das crianças que vêm aqui. Eu quero ouvi-los e quero dizer o que é que nós podemos fazer nesse lugar para ajudar vocês. Nós estamos começando um pequeno grupo lá dentro da comunidade Esperança. Lá dentro, nós vamos lá para dentro, para começar o pequeno grupo lá dentro. Eu não sei se você sabe, mas tem uma associação de moradores, uma pequena casa lá, fechada, sem uso. E talvez seja lá que a gente possa começar alguma coisa. Mas nós precisamos alcançar também os prédios, as torres. Nós precisamos alcançar as pessoas de classe média alta que estão desiludidos e amargurados com tudo, que são capazes de sair daqui numa concessionária e comprar um carro de 120 mil reais, mas não tem paz e não consegue dormir de noite sem um ansiolítico. E nós precisamos alcançar essas pessoas. Estamos montando os movimentos estratégicos para alcançar essas pessoas. Mas eu quero lhe dizer, não dá para esperar mais. Precisamos fazer isso hoje, precisamos fazer isso agora. E se você quer se envolver, meu irmão, chegou a hora. Esse é o lugar, esse é o momento. E eu quero desafiar você. Queria concluir lendo um texto de Provérbios, capítulo 24, versos 11 e 12, que diz assim: se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura, não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Meu irmão, nós não podemos ser negligentes, não podemos agir mais com descaso, não podemos fazer de conta que não está acontecendo. Se você está aqui nesse lugar, você é indesculpável, você é imperdoável, porque você já ouviu tudo o que tinha que ouvir. Agora chegou a hora de você colocar em prática. E eu sei que mesmo a gente não sendo um grande grupo, eu sei que a gente pode fazer toda
a diferença. Você não pode resolver os problemas do mundo, mas você pode ajudar a resolver um mundo de problemas que hoje acontece na vida de pessoas muito próximas a você. E eu quero lhe dizer, com toda a certeza da minha alma, eu vou gastar a minha vida com isso. E até o último dia, eu vou empreender o melhor daquilo que Deus me deu para fazer isso. E quero convidar você a ser um parceiro. Quero convidar você a ser um soldado nesse exército. Eu quero convidar você a dar a mão e a gente partir para dentro, ir para cima, a despeito de qualquer outra coisa que no passado possa nos ter impedido de fazer. A hora de fazer chegou. Deus conta com você. As pessoas não podem esperar mais. É preciso levantar para fazer agora. E que Deus nos abençoe. No nome de Jesus. Amém.